Eu por acaso aqui fiz uma composição, mas vocês podem fazer isto tudo num tecido único, está bem? A ideia é que fiquem com um retângulo de 23 cm por 22 de largura, está bem? 22 de largura por 23 cm de altura. Cortam então no vosso tecido principal, na manta. Eu também já coloquei entre a tela, fiz também até um quilt, mas isto fica ao vosso critério. O que interessa são as medidas. Depois vão também precisar para a parte da frente da carteira 2 bocados, o tecido principal nas medidas de 12 por 22, são as mesmas larguras, 22 cm e 12 de altura, no tecido principal, na manta e no tecido de forro também, 22 cm por 12. Depois, para o bolso com fechinho, com o zíper, vocês vão precisar também para o forro as medidas de 12 por 22 cortadas 2 vezes, está bem? No vosso tecido de forro. Estas medidas são iguais à parte da parte da frente da carteira, está bem? Depois vão precisar do tecido de forro para o interior da carteira. Nas medidas eu estou a cortar um bocadinho a mais, 28 cm por 23. 28 cm por 23, para trabalharmos com alguma segurança, e vocês depois no final vão ver que compensa, porque depois só recortam os excessos e fica sempre mais certinha, tá bem? E depois vão precisar de umas tirinhas. Eu aqui fiz 4,5 de largura, 4,5 de largura por 10, ok? Dobrei ao meio, dobrei assim ao meio. Depois de achar o meio, dobro, não a juntar ao meio, mais ou menos um meio centímetro para dentro, assim. Mas vocês fazem como entenderem, está bem? O que interessa é que depois dobramos outra vez, o que interessa é que vocês fiquem com uma fitinha, está bem? Depois cosem de um lado, cosem do outro e vão ficar com estas fitinhas assim, ok? A largura depende muito da argolinha que vocês vão colocar, se gostam mais de mais larguinhas ou mais estreitas, isso fica ao vosso critério, está bem? Estas são as medidas que eu utilizei e fazem isso 2 vezes. Depois o fecho convinha que fosse pelo menos de 25 cm, mas eu aqui fiz uma aplicaçãozinha de cada lado, porque eu acho que depois é muito mais fácil trabalhar as costuras nas laterais quando o fecho tem estes bocadinhos de tecido para o lado. E então ele acabou por ficar de fecho. O que vocês vão ficar é 18 cm, ok? De fecho a fecho, não de tecido a tecido, de fecho a fecho, e a parte que nós acrescentámos de tecido tem mais ou menos 4 cm de cada lado, está bem? O que vocês vão fazer, eu aqui já tinha o fecho construído, mas imaginem, eu deixei aqui ficar um restinho só para vos explicar como é que se faz esse acrescento. Eu já fiz em outras aulas, mas vou-vos explicar. Vocês pegam no vosso tecido, esta é a parte que tem a saliência do fecho, e vamos aqui abraçar, colocando o direito, assim. Ela até tem um bocadinho a mais, mas não interessa. O que interessa é que vocês percebam que vão aqui abraçar o fecho, okay? Juntam aqui, vincam até aqui, e juntam o fecho aqui ao mais esticado, mais chegado à dobra do tecido, tá bem? Pronto. E aqui também na pontinha do tecido, do fecho. Pronto. E o que nós vamos fazer é depois passar aqui uma costurazinha, aqui assim, ok? Passamos aqui uma costura, e depois dessa costura passada, vocês têm que fazer este exercício. Eu vou aqui só pôr aqui um alfinete só para vos explicar. Eu não vou cozer aqui porque não se justifica, mas a verdade é que imaginem que eu já tinha cozido. Depois, quando eu dobro assim para trás, depois da costura feita, não é? Eu vou ficar com o acrescento. Está aqui um bocadinho mal feito porque eu também não fiz aqui a costura, mas a ideia acho que dá para entender, ok? Depois é só cortar
os excessos na largura do vosso fecho, está bem? E depois passam aqui, se quiserem, aqui assim em cima, uma costurazinha de acabamento para ficar mais bonito, está bem? Depois, pronto, e então fazendo este exercício, nós temos então o fecho acrescentado, está bem? Pronto, é este o material que vão precisar, depois também, claro, a vossa etiqueta, e vamos passar à elaboração da carteira. Então vamos começar a fazer a carteira pela parte externa, que no fundo também é o bolso, está bem? Então o que vocês vão fazer é pegar no vosso tecido principal, que vocês já tinham entre a tela, e se quiserem entre a tela e a manta, ok? Eu aqui não coloquei porque eu estou a trabalhar com uma espécie de sintético e ele já tem alguma estrutura, e vou pegar no meu tecido forro. E o que eu vou fazer é unir direito com direito, ok? E vou passar aqui uma costura, tá bem? Só aqui, tá bem? Vamos passar aqui essa costura, auxiliar aqui com as molas, ok? E vamos passar essa costura. Pronto, já passei aqui a costura e agora o que eu vou fazer é virarmos bem, empurrar bem o forro para trás, ok? Para darmos aqui depois uma costurazinha de acabamento. Vamos aqui empurrar bem o tecido para trás e eu até vou aqui pegar novamente nas minhas molas para não correr o risco do tecido forro ir para a frente. Eu tenho aqui um bocadinho a mais do tecido principal, mas foi porque eu tirei, em vez de 12 cm, coloquei 13, mas vocês colocam 12 nas duas, está bem? Depois eu corto aqui o excesso. Então o que eu vou fazer é aqui no fundo passar a costura de acabamento. Eu já fiz aqui a costura de acabamento, vocês aqui não conseguem ver porque é castanho, e agora o que eu vou fazer é passar aqui uma costurinha à beirinha, só para fixar este bolso, está bem? Uma costurazinha aqui à beirinha, por aqui, e depois já corto aqui o excesso, está bem? Muito bem, então agora nós vamos fazer a parte do bolso aqui da carteirinha, tá bem? Então vocês vão pegar na parte do forro, tá bem? Nos dois tecidos que vocês cortaram para forro, vamos pegar numa parte deles e vamos pegar no fecho, que nós já aproveitamos para fazer aquele acrescento, e vamos virar a parte do direito do fecho para baixo, ok? Centralizando aqui. Se quiserem achar o meio, acham. Ok, vamos aqui prender com as nossas molas. Ok, e vamos pegar na outra parte do forro. Se tivesse direito, este era o direito, como ele é tecido neutro, mas se tivesse era direito com direito, ok? E vamos aqui colocar por cima, alinhando bem. Ok, e agora vamos passar aqui uma costura com o pezinho do zíper para fazer aqui a costura para prender o fecho, está bem? Vou fazer isso e já volto. Pronto, já passei aqui a costura e agora o que nós vamos fazer é virar, ok? Vamos vincar aqui mesmo com a unha, ok? E depois voltar aqui a juntar o bolsinho, ok? E agora vamos passar aqui uma costurazita de acabamento, está bem? Passar aqui uma costurita de acabamento e eu já vos venho dizer o que é que vão fazer a seguir, está bem? Vou passar aqui a costurazinha de acabamento. Muito bem, meninas, eu já passei aqui a costura de acabamento. Por acaso até decidi fazer aqui um ponto decorativo. Vocês podem sempre, se a vossa máquina permitir, fazer assim
pequenos pormenores que valorizem a vossa peça, está bem? Nós vamos fazer aqui um charmezinho para combinar aqui com o tecido das estrelinhas. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar na outra parte do tecido forro, ok? Com a parte do direito virado para cima. Vamos, em primeiro lugar, vamos aqui só aqui nos excessos cortar de maneira a que o fecho fique direitinho. Aqui o excesso aqui do tecido que eu fiz aqui o acrescento e alinhar bem com a extremidade do fecho, está bem? Que nós precisamos agora que ele fique bem alinhado. Vão ver aqui, o que eu fiz foi cortar este bocadinho de tecido para ficar na mesma orientação do fecho. E agora o que nós vamos fazer é pegar no nosso tecido forro, aquele maior, vamos aqui alinhar, ele está ligeiramente maior, mas é propositado, mas a ideia é que vocês alinhem aqui na extremidade, ok? E depois vamos pegar no tecido de forro, isto também é uma técnica muito engraçada, uma dica, para vocês pregarem um fecho ou uma bolsa de uma maneira mais original e mais rápida. Então, o que é que vocês vão fazer? Alinharam aqui com o fundo, vamos dobrar o forro para cima do fecho, de maneira a que ele fique aqui mesmo justinho ao fecho. Foi por causa disso que eu resolvi cortar aqui as extremidades. Vamos fazer aqui assim um vincozinho. E o que nós vamos fazer, até podem pôr aqui depois umas molitas ou uns alfinetes só para não sair aqui do sítio. Ok? E agora aqui vamos voltar a fazer o pontozinho pé de máquina aqui da costura do zíper, ok? Do fecho, para fazer aqui o acabamento, está bem? Então eu vou fazer isso e já vos mostro. Muito bem, meninas, então como eu vos disse, eu dobrei então o tecido para cima do fecho, passei aqui a costura com o calcador de fechos, ok? E quando agora vocês viram, ok? O fecho está já aqui, o bolsinho feito. Vão ver? Super fácil de se fazer e fica muito giro. É aqui uma técnica para vocês fazerem os fechos, ok? Então agora vamos vincar e vamos voltar aqui a fazer a costurita de acabamento aqui nesta extremidade, ok? E a parte do bolsinho da carteira fica pronta. Bem, vou passar então aqui a costura e já vos mostro. Pronto, meninas, eu já passei então aqui a costurita de acabamento e estão a ver, o nosso forro ficou pronto com o bolsinho aqui já colocado, ok? Super fácil de fazer, ok? E fica super giro. E atrás, vão ver? Pronto. A parte interna da carteira está pronta. Muito bem, meninas, então agora o que nós vamos fazer é fazer aqui a limpeza desta extremidade, ok? E desta, que já não precisamos dela. E vamos pegar naquelas fitinhas que eu vos disse que depois passavam faziam tipo um viezinho, podiam fazer a largura que vocês quisessem, depois faziam aqui uma costurinha, outra costurinha deste lado, que no fundo são fitinhas que vocês podem fazer em qualquer largura, dobram ao meio e vamos colocar uma de cada extremidade, mesmo aqui por cima mais ou menos do fecho, está bem? Por isso é que aqui estes bocadinhos de tecido que nós colocamos como acrescento do fecho vão ser impecáveis agora para colocar. Então, como eu dizia, estas fitinhas aqui nas extremidades vão ser preciosas para depois vocês colocarem, se quiserem, uma alcinha menor para o pulso ou até uma alcinha maior para o ombro, está bem? Eu passei aqui agora uma costurinha deste lado, uma costurita aqui só para prender esta fitinha e esta parte fica pronta, esta parte interna da carteira. Muito bem, meninas, e agora vamos pegar na parte externa da nossa carteira. Esta minha parte é constituída por dois tecidos, um sintético e um normal que eu coloquei manta. E esta vai ser a minha pala, a parte que fecha a carteira, e esta parte vai ser a traseira. Esta parte aqui que nós fizemos no início do vídeo vai ser a minha parte da frente da carteira, está bem? Onde a pala depois vai fechar aqui. Então nós vamos aqui pegar no direito do tecido, com o direito da parte da frente da carteira, vamos alinhar aqui assim, está bem? E vamos passar uma costura só aqui no fundo, está bem? É só para prender aqui a parte da frente à parte de trás, está bem?
passar aqui uma costurinha. Pronto, já fiz aqui a costura. E agora vamos fazer o quê? Vamos pegar na nossa parte interna da carteira, onde nós fizemos o fecho, ok? E agora vamos sobrepor a parte da frente, onde a gente aplicou a parte da frente da carteira, com a parte do bolso, está bem? Vamos alinhar aqui e aqui a pala para este lado, onde está a parte que não tem bolso, bem? Esta parte aqui fica ligeiramente maior, mas depois nós cortamos os excessos. O que interessa é que vocês aqui alinhem aqui bem em baixo, está bem? Auxiliem com as molas se vocês quiserem. Eu vou buscar o meu cestinho de molas e vou aqui auxiliar. Depois, aqui também podem aproveitar esta fase para colocar a vossa etiqueta, está bem? Pronto. Vou aqui buscar a minha etiqueta. Vou colocar. Pronto. E agora vamos aqui deixar em baixo uma aberturazinha para vocês poderem virar a peça de mais ou menos em uns 4, 5 centímetros e vamos cozer aqui a toda a volta, tá bem? E depois voltamos a parar aqui, ok? Eu vou fazer isso e já vos mostro como é que ficou. Muito bem, meninas, então eu deixei aqui uma parte sem cozer. Que vocês veem a costura aqui era do outro bolso, aqui eu não cozi. Passei uma costura por aqui, por aqui, por aqui, por aqui e terminei aqui com um retrocessozinho no início e no fim para depois vocês poderem virar sem desmanchar. E agora vamos cortar aqui também os excessos, este bocado de tecido que não é preciso, vamos fazer essa limpeza e depois já vos vou dizer o que é que vão fazer a seguir. Vamos aqui limpar aqui a nossa peça, porque ela não precisa ficar com isto tudo. Pronto. Ok, e agora vocês têm aqui a parte da tampa da carteira com as pontas em bico, mas se vocês quiserem arredondar, é nesta fase que vocês fazem o arredondamento e não já com os cortes. Já podiam ter feito quando fizemos os moldes, mas eu acho que assim fica muito mais perfeito. Então o que eu faço é, eu pego aqui numa réguazinha que eu tenho aqui com uma curva, e é ela mesmo que eu vou utilizar para fazer aqui as curvas. Vocês façam as curvas conforme vocês acharem melhor, tá bem? Isto no fundo é só um pormenor da carteira, cada um faz ao seu gosto. Pronto, eu já risquei de um lado, já risquei do outro. Eu vou-vos mostrar, ok? Peguei aqui onde eu já cozi, aqui também, e depois fiz a curva. E agora o que eu vou fazer é passar aqui a costura, passo por aqui por este traço que eu fiz e volto outra vez aqui. E deste lado a mesma coisa. E depois quando fizer a costura é que eu então corto este excesso, está bem?
tá bem? Depois é que a gente corta, então vou passar a costura e vou cortar uma delas e depois venho-vos mostrar cortar a outra, tá bem? Pronto, meninas, eu já fiz aqui a costura e cortei, ok? Estamos aqui, fiz a costura exatamente por cima da linha que eu tracei e agora vamos cortar, deixando aqui uma margenzinha, pouca, ok? E ficamos com a nossa palinha arredondada, tá bem? Agora, o que vocês vão fazer é virar pela extremidade que nós deixamos aberta, vamos virar a carteira. Com jeitinho. Puxar tudo para fora. Empurrem bem os cantinhos para fora. Aqui também. E aqui asseguram que ficam com esta parte bem viradinha, bem certinha uma com a outra, bem simétrica. Pronto, isto estará ao contrário, vocês vão ter aqui a abertura, não é? Agora vão fechar aqui com um pontinho invisível à mão, vamos aqui fechar, e depois viramos a parte da carteira para cá, tá bem? Então, eu vou assentar isto, vou aqui fechar o meu fundo com o ponto invisívelzinho à mão, ok? E depois, vamos fazer virar o bolso, a parte da frente, e fazer aqui uma costura de acabamento. Mas eu agora vou fazer o pontinho e já vos venho mostrar, tá bem? Pronto, meninas, eu já fechei aqui a minha abertura, ok? Já passei aqui na pala um pontinho de acabamento aqui a toda a volta, para ficar mais bonito. E agora o que eu tenho que fazer é pegar aqui nos cantos e dobrá-los para lá, porque este aqui era a parte de dentro, ok? A gente quando vira fica com a parte de dentro, fica aqui na mesma, os pinchabilhozinhos, aqui as fitinhas, para vocês se quiserem colocar a fitinha, ok? Vocês aqui depois ajeitam bem os cantinhos. Aqui empurrar bem, para ficar bonito. Ok? Pronto. Vão ver? E ficam aqui com um bolso e com um bolso extra aqui dentro. Pronto. E agora o que nós vamos fazer é fechar a nossa carteira. Vão ver? E ela ficará, a minha ficará assim, a vossa ficará conforme o tecido que vocês escolherem. Então, vou pôr aqui 2 molas de pressão e fica fechadinha a carteira, está bem? Eu vou pôr as molas e já vos mostro. Muito bem, meninas, eu já coloquei aqui as molinhas de pressão, ok? Optei por colocar 2 uma vez que ela ainda é grandinha, a bolsinha, carteirinha. Então, vocês vão aqui ter um bolso grande para se quiserem colocar o telemóvel e um bolso interno, ok? Aqui junto logo. E depois tem as 2 fitinhas laterais que dá para vocês optarem. Ou não colocam as fitas, ou colocam só uma para depois se quiserem pôr uma alcinha, ou colocam as 2, que no meu caso eu estou a pensar fazer uma fita grande para colocar ao ombro, tá bem? E pronto, é só fechar aqui a nossa carteirinha, bolsa. Vão ver? Ficou super gira. E super fácil de fazer e com esta dica de fazer o fecho da maneira como nós aprendemos ao longo do vídeo, tá bem?
Olá meninas, então resolvi fazer também aqui esta parte onde eu explico como é que eu faço a minha alcinha para a bolsinha. Eu cortei 1 metro de tecido por a largura de 5 centímetros, está bem? 5 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. O que vocês vão fazer é dobrar ao meio esse tecido, ok? Dobram assim, vincam, e depois acham o meio, depois vincam um bocadinho para dentro. Eu não chego a tocar mesmo no vinco, deixo um bocadinho de margem, ok? Faço isto, no fundo uma fitazinha de biés, ok? E depois dobro uma para cima da outra. E depois ela vai ficar mais ou menos com, a minha fica com cerca de 1,5 cm. 1,5 cm. Ok? E agora vou passar uma costurinha de um lado, outra costurinha do outro e já vos venho mostrar, está bem? Muito bem meninas, eu já coloquei aqui o meu mosquetão, aqui numa das bordas. E agora do outro lado vou fazer a mesma coisa. Vou pegar no mosquetão, vou ver aqui onde é que eu coloquei o direito. Ele vai passar aqui, esta é a parte que abre do mosquetão. E esta é a argolinha. E é por aqui que vocês vão passar a fitinha que acabamos de fazer, está bem? Ponho um bocadinho de fitinha. Ok? Assim. Deixem-me só ver se está direita. Exatamente. E agora aqui eu dobro a extremidade, uma das extremidadezinha para dentro, assim fazendo aqui uma dobra. Não sei se vocês conseguem ver, eu fiz aqui uma dobrazinha. Agora é só passar aqui a costura da máquina, está bem? Em cima desta dobra para isto prender aqui, está bem? Eu vou passar e já vos mostro a aplicar na carteira. Muito bem meninas, eu tenho aqui então a minha alcinha de ombro com os mosquetõezinhos, que nós então vamos aqui aplicar, abrir o mosquetão e aplicar aqui nestas alcinhas que nós fizemos, estas tirinhas, alcinhas pequeninas. Pronto, vão ver? O que eu fiz foi aqui, meter aqui, ok? E pronto, estão a ver? Fica uma alcinha para carregar ao ombro, está bem? Pronto. Ficou aqui, se vocês quisessem só faziam aqui uma pequenina. Bastava vocês fazerem a mesma coisa, mas assim só aqui com uma de lado e faziam aqui uma pequenina assim só para pôr no ombro. Deixa ao vosso critério, esta ficou assim, porque eu acho que fica super gira para a gente levar o telemóvel e algumas coisas básicas que precisemos trazer connosco. E aqui fica então a aula da bolsa carteirinha. Espero que gostem e mostrem-me as vossas, está bem? Então espero que tenham dias muito criativos a fazer lindos trabalhos de costura criativa. Até uma próxima!